Alguns segmentos deveriam ainda estar priorizando a televisão. Eu percebo que elas não entendem isso. Por quê? Porque são jovens demais para entender, jovens demais e jovens demais querem a inovação, porque o mercado diz que a inovação é boa, que tudo que é inovação é bom. Só que o novo pelo novo é vazio. A gente precisa ter um olhar mais crítico sobre isso. Por que você não testa? Só porque a televisão é antiga? Não, a televisão é coisa do passado. Televisão ninguém mais vê. Televisão não sei o que lá. Testa. Faz o experimento. Ele testa tudo. Parece um Hells novo, um Reels novo, um Story novo, um Stories novos, House novo. Ele vai, ele faz, ele quer levar o cliente. Mas a televisão ele não quer testar, porque a televisão, na concepção dele, é coisa do passado. Seja bem-vindo a mais um podcast do Eu Odeio Meu Trabalho. E hoje, cara, sem delongas, eu quero pedir já para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque a presença que eu tô aqui é ilustre. Maurício, seja bem-vindo ao Eu Odeio Meu Trabalho. Muito obrigado, agradeço o convite, mas de antemão já quero dizer que eu amo o meu trabalho, hein? Eu só vim aqui enganado, tá? Você veio aqui com convite pro meu podcast, mas eu não falei o nome, né? Não tinha me falado. Não, mas só para deixar claro, armadilha. Você nunca imaginou participar de um podcast chamado Eu Odeio Meu Trabalho, né? Cara, nunca quis, na verdade, né? Mas agora que eu tô coagido. aqui, né? Mas fica tranquilo que o nome é só um clickbait para chamar a atenção. Eu também não odeio meu trabalho, mas tem coisas que a gente odeia, natural. Mas não é esse o foco da nossa conversa. Tá certo. Eu sempre começo com uma pergunta muito clichê, mas que ela dá muito sentido pro nosso papo aqui. Quem é Maurício? Puxa vida, é uma pergunta muito difícil de ser capciosa. respondida, né? Bom, quem eu sou? Bom, eu sou uma pessoa alegre, disposta, divertida, assim, comigo mesmo, né? Não sei com os outros, mas eu me divirto muito sozinho, pelo menos, né? Gosto de carros, gosto de viajar, gosto de observar o mundo, as coisas bonitas, e gosto também de trabalhar em alguma coisa que me gere prazer e que me dê dinheiro para poder usufruir todos esses momentos, né? É Sim. Isso, eu acho que é um resumo bom. Uma boa definição. É uma boa definição. É um Construiu resuminho. bem. Maurício, hoje a gente fala, o podcast é voltado para trabalho, voltado para o mundo corporativo, para desenvolvimento pessoal. Eu quero saber o seguinte, quando no teu desenvolvimento como pessoa, você decidiu fazer o que você faz hoje? Olha, que eu me lembre, assim, eu tinha mais ou menos uns 15, não menos, acho que uns 13 anos, quando eu comecei a ouvir alguns amigos, que sempre eu tive amigos mais velhos que eu. Uns amigos, então, quando eu tinha uns 12, 13 anos, meus amigos tinham 18, 20 anos e tal, eu vivia sempre numa turma mais velha. E esses meus amigos já começavam a falar sobre faculdade, sobre curso que iam fazer. E aí um desses meus amigos falou, eu vou fazer publicidade e tal, porque eu gosto das propagandas, e era uma outra época, claro, o mundo da publicidade era bem diferente do que é hoje. A gente vivia olhando as propagandas na televisão, e eu sempre tive um lado assim para comunicação, até por conta da minha família, né? Não sei se as pessoas sabem, mas o Silvio Santos é meu tio, meu pai, irmão do Silvio, que já faleceu há muitos anos, mas antes de falecer ele também era apresentador de rádio, de televisão. Então eu sempre tive um olhar para esse lado da comunicação, e quando esse amigo falou sobre essa profissão, até então eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Era muito cedo ainda, eu tinha 12, 13 anos, né, como eu falei. Uhum. Mas aí eu já, nesse momento, falei, tá aí uma coisa legal para eu fazer, né? Eu acho que é uma coisa que vai me interessar. E a partir daí eu comecei sempre a olhar para esse lado. Logo em seguida, com 14 anos, eu ia fazer o segundo grau, quase 15, né, fazer o segundo grau. E aí eu já decidi ir para um técnico de publicidade. Aí eu morava no interior, me mudei para São Paulo, só para fazer, já para iniciar. E minha mãe também, né? Na época a gente se mudou então para São Paulo. E aí eu fui fazer o curso técnico de propaganda. Então minha visão já de publicidade já começou até no segundo grau. Eu comecei a me especializar em comunicação e propaganda já no segundo grau. E aí depois fiz o terceiro, que seria então a formação acadêmica, né, a faculdade, e depois continuei com pós-graduações nessa área.
Foi assim que começou tudo. Você falou da tua família, claro que acho que, poxa, todo mundo, se tu não conhecer, tem que te dar uma tapa, né? Pô, Silvio Santos, família Bravanel, a maioria das pessoas conhecem. O que você, quando você olha pro Silvio, que é uma grande referência, né, nacional, e estando dentro da tua família, o que ele te inspirou no que você faz? Eu penso que o Silvio é um inspirador para muita gente, né? Eu diria que no Brasil ele é um grande motivador, um grande inspirador. Para mim, de certa maneira, não é tão diferente do que é para as outras pessoas, né? Eu sempre vi uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa querida, uma pessoa que se comunicava bem, que nessa comunicação trazia alegria e fazia o seu trabalho de uma maneira próspera. Então, naturalmente, sendo meu tio, isso me impulsionava ainda mais a acreditar que eu teria um potencial também fazendo coisas semelhantes, né? Eu acredito que eu tive sucesso até hoje. Claro que nem comparável ao que o Silvio é, ou que ele conseguiu conquistar ao longo da vida dele, mesmo considerando aí as épocas. Mas eu me sinto bem com o caminho que eu trilhei. Me sinto um pouco inseguro com o futuro, porque o mundo está mudando muito, né? Uhum. Mas me sinto tranquilo em relação. Aí, ó, a tecnologia aqui já atrapalhando ó, o futuro. Mas me sinto bem. Acho que é uma coisa que eu acertei. Até hoje eu considero que eu acertei. Vamos ver daqui para frente. Mas o que te deu, assim, dessa insegurança, o que te deixa inseguro pro futuro? São as IAs ou não? Sim, eu acho que uma boa parte é isso, porque a comunicação ela é um processo, de certa maneira, técnico. Que até hoje, antes da tecnologia evoluir como evoluiu, as pessoas, para terem uma comunicação eficaz, elas precisavam realmente estudar a estruturação do discurso, as várias maneiras de você se comunicar, a comunicação interpessoal e tudo mais. Hoje, com a tecnologia vindo do jeito que vem vindo, a grande maioria das pessoas vai conseguir se comunicar com mais eficiência sem precisar ter esse estudo, esse empenho do ponto de vista de criar esse conhecimento. A partir de agora, isso talvez vai ser eletronicamente conduzido. E as pessoas vão precisar ter outras aptidões, outras habilidades. Essas outras aptidões, essas outras habilidades, eu não estudei. Né? Então, eu me sinto num momento em que eu preciso aprender novas coisas. E, ao mesmo tempo, eu já estou mais velho, já não estou com tanto ânimo, né, de começar a aprender algumas outras coisas. Então, há um pouco de insegurança nesse sentido. Mas vamos ver, né? Nem tudo é o que parece e, às vezes, a gente se surpreende, né? Eu falo que eu tô no olho do furacão porque eu tô no mesmo tempo que eu tô numa fase para desenvolvimento, né? Eu também tô vendo a galera mais nova crescendo num nível, por exemplo, o Gabi mesmo, meu sócio, ele, pô, tem 23 anos, se eu não me engano. E, cara, ele eu olho para ele, é um nível absurdo de conhecimento de uma imersão na tecnologia gigantesca. E eu falo, mano, eu sou da tecnologia, eu conheço. Mas tem hora que até eu falo, caramba, que a gente tava conversando antes aqui, o salto tá mais curto. E você fala, meu, beleza. Eu lembro meu pai, eu ensinando meu pai a mexer no Facebook. Ó, pai, faz assim. Hoje meu pai da minha família é o rei do Facebook. Todo dia tem uma foto do meu pai com uma mensagem ali de inspiração e tudo mais. Mas o salto tá cada vez mais curto e assim, cara, de verdade. Não sei se você já assistiu Black Mirror, já falei aqui já Já várias assisti, vezes. inclusive ontem foi lançado, acho que a nova temporada, não é? Ontem foi dia 15? Foi dia 15. Acho que ontem começou uma Lançou nova a quarta ou temporada. a É. quinta, né? Não Bom, sei. não será a seguinte. Cara, eu acho assustadoramente bizarro o quão próximo são aquelas questões da gente. Aliás, você não precisa nem do Black Mirror, que é uma coisa mais atual. Se você pegar todos aqueles filmes sobre Android do passado, muitas das coisas que a gente via naqueles filmes hoje são realidade ou são próximos da realidade. Muito mais assertivos, inclusive, até do que uma coisa recente, que a gente poderia imaginar que a pessoa já tivesse mais informações para concluir isso tudo, né? Ou mesmo sendo mais, né, falando aí daquilo que todo mundo já falou, 1984, do George Orwell, né, que pô, foi escrito em 48, né, na verdade lançado mesmo em 49, mas o cara lá atrás ele conseguiu ter uma visão de umas coisas que hoje são muito factíveis. Né? Sim.
Ó, eu fugindo um pouco dessa temática de tecnologia, IA, que não é o meu forte, não, enfim, preciso estudar muito ainda, como você falou, que precisa se desenvolver. Eu preciso estar disposto. Tu já talvez não precisa tanto estar disposto. Eu preciso pra caramba. Não, precisamos todos, né? Mas chega Acho uma ninguém hora que tá você livre. fala assim, cara, não, vamos deixar isso aqui pra lá, vou focar nas coisas que eu já sou bom já e tá tudo certo. Eu acho que não é um erro. Eu acho que não é um erro isso. Ter que você focar em coisas que você já é bom. Porque às vezes a gente quer focar em tanta coisa que a gente não é bom e a gente acaba se perdendo até naquilo que a gente é bom. É verdade, é uma forma de enxergar. Pra não também jogar muito peso nas minhas costas. Né? É uma mentira É uma boa pra gente se desculpa. contar. Toda Não, noite eu vou brincadeira. dormir assim, tá? Não, mas é verdade. Não é como a gente também dizia aqui já um pouco antes de começar, né? Não tem certo e errado, né? A gente É. vai descobrindo as coisas ao longo do tempo. E de fato, daqui pra frente vai ser tudo uma experimentação diária, né? Sim. Vamos ver. E como é que foi você se desenvolver na comunicação depois que você escolheu? Pô, eu quero fazer isso aqui da minha vida e tal. Mas assim, a comunicação ela é muito abrangente. Como é que foi esse processo de escolha pra você? Tipo assim, é isso que eu quero fazer porque eu sou bom nisso. Na verdade, eu não acho que eu escolhi tudo na minha vida, né? Eu acho que eu fui escolhendo algumas coisas e outras foram acontecendo. Nem tudo a gente tem controle, né? Eu comecei muito mais focado, muito mais interessado em trabalhar com a publicidade de agência mesmo. Comecei meus trabalhos em agência de propaganda, como redator publicitário. As minhas primeiras vitórias foram escrever um merchandising que a Hebe ia falar da Consul, da Brastemp, na época era Consul, né, que eu escrevia comerciais numa agência grande, né, que na época chamava, hoje é Publicis, mas na época era Salles. Escrevia anúncios de Topper, escrevia para IOC, tinham várias marcas que naquela época ainda eu iniciei na propaganda fazendo isso. Então, quando eu via estampado no jornal um título que eu tinha escrito, quando eu via na televisão um artista falando aquele texto que eu tinha desenvolvido, aquilo para mim era um must, né? Era o que eu realmente queria. Deve ser uma sensação incrível. Era extraordinário. As primeiras vezes, então, você saía se achando, né? Caramba! E ganhava ainda pouco dinheiro naquele momento, né? Mas era para mim o máximo, era incrível. E como eu disse para você, a propaganda naquela época ela também tinha uma outra percepção, né? Era vista de uma outra maneira. Veja, a televisão naquela época tinha, às vezes um programa atingia 40, 50 pontos de audiência, o que significa metade da população brasileira assistindo aquilo. Então você, de repente, num minuto, você tinha passado aquilo que você tinha criado para metade da população brasileira, para mais de 100 milhões de pessoas. Então era sensacional, uma sensação incrível, né? Hoje tudo mudou, é bem diferente. Mas aí eu fui caminhando para outros lados, né? O mundo foi me levando para outras oportunidades de negócios, vendas. E aí eu fui usando essas minhas técnicas de comunicação, aquilo que eu tinha aprendido, não para uma venda institucional, como acontecia na propaganda quando eu escrevi um anúncio, mas para uma venda tete a tete, né? Frente a frente. Poxa, vamos fazer isso, vamos fazer um negócio assim, tarará. E aquilo foi me trazendo outras oportunidades de negócio. Isso foi me gerando uma renda melhor, um desempenho melhor do ponto de vista financeiro, e aí eu fui caminhando para esse lado. Mas então, resumindo muito, às vezes a gente se desenvolve, né, num conhecimento, mas esse conhecimento ele acaba sendo útil para outras habilidades que no futuro você vai descobrindo, né? Eu acho isso importante também, que a gente só consegue ter isso se a gente estiver atento a essas oportunidades. Porque se a gente estiver focado somente naquilo e você não ficar atento a essas novas oportunidades, você vai fazer aquela mesma coisa para o resto da vida. Então você foi para o lado mais comercial, para fazer mais negócio, consequentemente, isso. Financeiramente. O lado comercial a gente sabe que quando você entra nessa área, você tem muito mais oportunidades de ganho do que você estar numa função atrás de uma mesa, criando texto e tudo mais. Pô, legal pra caramba. O que você gosta na parte comercial do negócio? E o que tu não gosta? Já vou jogar essas duas buchas já. Olha, o que eu gosto é quando
Veja bem, eu tenho o prazer de trabalhar numa empresa, eu trabalho no SBT, né, naturalmente, quase naturalmente, né, eu posso dizer. Eu trabalho no SBT, que é uma empresa séria, é uma empresa que tem produtos de qualidade, que pode oferecer resultados reais para quem compra aquilo, e isso é muito importante para quem trabalha em qualquer negócio, porque eu posso fazer isso com muita verdade. Então, o prazer que eu tenho é quando eu encontro anunciantes, clientes, agências que conseguem enxergar aquilo que eu estou trazendo a ponto de experimentar e de conseguir os resultados que eu estou dizendo que elas conseguirão. Isso me deixa feliz, porque eu vejo a coisa acontecer. Primeiro, porque eu ganho dinheiro fazendo isso. Segundo, porque eu vejo os meus clientes tendo os resultados que eu prometi, que eu disse que eles teriam. Então, isso me deixa muito feliz. E o que eu não gosto é quando justamente acontece o oposto. Quando, apesar dos pesares, apesar de eu me esforçar, querendo mostrar que existem caminhos melhores, que existem oportunidades melhores, o meu cliente, a minha agência, o anunciante, por qualquer razão ainda não consegue ser convencido e ele não leva em frente aquela oportunidade que eu estou trazendo, que eu estou de verdade oferecendo. Isso me deixa frustrado. Acho que em parte a culpa é minha, porque talvez eu não consegui então passar isso suficientemente bem, mas em parte também me deixa frustrado porque eu tenho a impressão de que o mercado muitas vezes está mais ignorante. E é verdade. Ignorante, Eu você acho diz que é verdade. Na falta de conhecimento? Na falta de experiência, Vitão. Porque o que acontece? O mercado publicitário está cada vez mais jovem. Né? A gente vai nas agências, a gente vai nos anunciantes e os decisores são pessoas cada vez mais novas. Não que isso seja um problema. Ser jovem é ótimo, as pessoas são mais ousadas, elas são criativas, elas estão dispostas a experimentar coisas novas. Por outro lado, a inexperiência dessas pessoas, a falta de convivência com o que foi, por exemplo, a televisão, com o que é a televisão, mas o que foi principalmente, passa a dar a elas uma impressão equivocada do poder da comunicação da televisão ainda nos dias de hoje. Apesar da televisão não ter a mesma audiência, por exemplo, do que foi, como eu disse, no passado, ainda hoje é o maior meio de comunicação do planeta. Muito à frente, inclusive, da internet. E as pessoas que são mais jovens, que vivenciaram apenas essa explosão da internet, tendem a ter uma percepção equivocada disso. E aí eu percebo que essa ignorância, nesse sentido, de ignorar a verdade, de ignorar essa experiência que já é feita ao longo do tempo, isso atrapalha, então, a oportunidade atual. As pessoas me dizem, mas Maurício, a televisão no futuro... Eu digo, o futuro eu não sei, mas o atual momento eu conheço bem. E eu digo para você, ainda hoje é o melhor meio de se vender qualquer ideia, qualquer negócio, qualquer marca para as pessoas. E é mais barato do que tudo. Se você puser o custo por 1.000, se você... Estou falando de fatos mais específicos, como produtos de massa, claro, não estou falando de fatos de produtos de nicho, né? Mas quando você quer falar com a massa, não há nada mais potente, nada mais rápido e com maior alcance do que a televisão. E hoje em dia, muito barato, muito mais barato do que já foi no passado. É por conta também de ter outras mídias de comunicação. Concorrência, naturalmente. Também diminuindo esse valor. Quando você tem mais concorrentes, quando você tem mais opções, você é obrigado a diminuir seu preço, né? E hoje a televisão ela é muito acessível, o que torna ela ainda mais interessante. Apesar de não ter a mesma audiência de antes, ainda é uma grande audiência. Vou te dar um exemplo factual. Assim. Se você pegar um grande cara no YouTube, fala o maior deles aí, sei lá, o Whindersson Nunes. Pode ser, Júlio Cocielo, enfim. Os caras têm 30 milhões, 40 milhões de seguidores, não é verdade? O cara joga lá um vídeo dele. Ele precisa de pelo menos uma semana para fazer 1 milhão de views naquele vídeo. Na média. Você pode olhar lá, acompanhar sozinho, não é uma coisa que eu preciso te provar. Você mesmo pode considerar isso. Eu tava, só para ressaltar, tava vendo até consumindo um conteúdo agora cedo aqui, o cara tem 5 milhões de inscritos no canal dele e em uma semana ele teve um alcance de 171 mil visualizações. Você vê. Isso não quer dizer que é por pessoa. Pode ser que uma pessoa viu aquilo de várias vezes também. Legal que você já teve também essa visão crítica. Então, mas vamos considerar, o cara demora o maior, eu tô falando do maior do YouTube, gente. Eu não tô falando da média, tô falando o maior do YouTube, o cara coloca lá um vídeo,
demora mais de uma semana para ele ter mais de 1 milhão de views, que não necessariamente são 1 milhão de pessoas, mas vamos dizer que seja 1 milhão de pessoas, vão ser bonzinhos. 1 milhão de pessoas. Se você pegar o SBT hoje, o SBT, não estou falando então nem do maior da televisão, que seria a Globo, né? Mas considerando o SBT, que seria a segunda maior emissora ali do Brasil, qualquer horário hoje, de madrugada, no meu pior horário, se eu puser um comercial hoje em nível nacional, eu te entrego mais de 4 milhões de pessoas de uma vez. Em 1 minuto, em 30 segundos, eu te entrego mais de 4 milhões de pessoas. Então, assim, a televisão... Isso no pior momento. Então, a televisão, de longe, continua sendo o mais rápido meio de comunicação. Para qualquer comunicação que você precise dessa rapidez de alcance. Então, é por isso que eu digo. E aí, quando a gente chega, às vezes, num determinado... Alguns segmentos, então, deveriam priorizar a televisão, como é o caso, por exemplo, do varejo, supermercados. Cara, é para todo mundo. Quem não vai no supermercado é da classe A à classe C, do jovem ao velho. Todo mundo vai ao supermercado. Então o supermercado não teria que se esforçar na internet. Ele tem que se esforçar na televisão. A televisão é o meio dele. Né? Diferente, às vezes, de um mercado de luxo, que aí sim é um produto de nicho, são poucas pessoas com aquele potencial, então não há por que falar com a massa. Né? Ele tem que focar em pessoas realmente potenciais consumidoras. É diferente. Então, alguns segmentos deveriam ainda estar priorizando a televisão e eu percebo que elas não entendem isso. Por quê? Porque são jovens demais para entender, jovens demais e jovens demais querem a inovação, porque o mercado diz que a inovação é boa, que tudo que é inovação é bom. Só que o novo pelo novo é vazio. A gente precisa ter um olhar mais crítico sobre isso. E a juventude, às vezes, não tem esse olhar crítico por falta de experiência, por falta de vivência. Existe o lado bom do jovem, existe o lado ruim do jovem. Esse é o lado ruim do jovem, a falta de experiência, a falta de senso crítico, a falta de, muitas vezes, um parâmetro mais adequado do que são as coisas para tomar as decisões. E eles estão à frente hoje das corporações, das agências. Então, se eles não conseguirem enxergar a própria ignorância, eles diminuem a eficácia deles. E eu sinto pena. Nesse momento eu fico triste na minha profissão. Eu fico vendo que existem muitas oportunidades que não são aproveitadas e que poderiam ainda ser aproveitadas. E como é que, aí da tua perspectiva, como é que ele poderia buscar esse conhecimento? Como é que ele poderia parar de ignorar isso? O que seria naquilo que ele faz todos os dias, só que ele não quer testar o antigo. Ele só quer testar o novo. É no teste. Cara, você não tem essa vivência, você não conhece televisão a fundo, você nunca fez televisão a fundo, você nunca teve um cliente realmente focado na televisão. Por que você não testa? Só porque a televisão é antiga? Não, a televisão é coisa do passado. Televisão ninguém mais vê. Televisão não sei o que lá. Testa. Faz o experimento. Ele testa tudo. Aparece um Hells novo, um Reels novo, um Story novo, um Stories novos, um House novo. Ele vai, ele faz, ele quer levar o cliente, mas a televisão ele não quer testar, porque a televisão, na concepção dele, é coisa do passado. Então, é só o que eu peço. Teste. Faça aquilo que você faz todo dia. Você que é jovem, você não testa tudo? Testa o passado também. E você vai se surpreender. Eu tomei uma pancada aqui agora, mas tudo bem. Eu tô bem, tô tranquilo. Eu me considero jovem ainda. Não, você não é mais tão jovem, sinto dizer. Não sou mais tão jovem. Não, mas eu entendo isso que você fala porque é uma linguagem. Eu não vou ser ignorante no sentido de não compactuar com isso que você acabou de falar. Realmente, a galera mais jovem pensa... A galera não vou falar pela galera, vou falar por mim. Realmente a gente pensa assim. A gente pensa que, tipo assim, pô, mas será que vale a pena e tal? Mas a gente não tem esse passo de, poxa, vamos testar. Ou vamos pensar isso aqui focado nisso. Realmente, a internet, a gente cresceu nessa, vamos dizer, bolha da internet que a gente acha que tudo funciona ali. Às vezes, para ultrapassar isso, a gente precisa testar coisas novas. Isso ou antigas. Você percebe? Novas para o nosso, no caso, que são antigas. Mas, de fato, cara... Sensacional. Tô meio desconcertado aqui, Fer. Você também tá, né? Eu também, fiquei agora aqui que eu faço. Uma reflexão importante, não, pra caramba. Uma reflexão importante para quem é mais jovem. Sim, sim. Porque, cara, eu também já fui jovem, né? Hoje eu sou menos jovem.
Sou um pouco menos jovem. Então, eu sei como é que é a nossa cabeça. A gente quer o novo mesmo. As coisas novas sempre nos brilham os olhos. A gente quer desbravar novos cenários. A gente acredita que o desbravar é o conquistar, né? Mas, às vezes, a conquista ela requer ferramentas que não são tão novas. Sim. Né? A busca pelo conhecimento não é uma coisa nova, na verdade. É uma coisa que já vem desde sempre da humanidade. E a busca pelo conhecimento é o ato também de conseguir ir em frente. Então, a gente precisa olhar para as coisas mais antigas, que elas já existem, que elas já fizeram ou fazem ainda sucesso, e se perguntar, será que isso não é um novo caminho? Apesar de ser antigo, né? Porque a sociedade ela vive em constante ciclo. Né? A nossa sociedade ela é cíclica, a história é cíclica. Né? As coisas têm sucesso e depois elas declinam. E aí você cria um novo sucesso, às vezes em cima de conceitos passados. Você pega a moda. Amanhã as pessoas podem estar usando boca de sino porque vai ser a mais nova moda. Sim. A mais nova moda que já foi moda nos anos 70. E aí você vai dizer que não é algo inovador você usar boca de sino? Não, boca de sino retornou à moda e ela é reestilizada num modelo novo, numa condição nova, mas ela é antiga. Sim. Então, às vezes, buscar o que foi sucesso no passado e aplicar no novo, às vezes de um novo jeito, pode ser a solução para os seus problemas, né? Tá, agora eu vou fazer o advogado do diabo aqui, já me recompus agora. Agora eu venho com tudo. O que você acha que a TV é falha, então, hoje em dia, para a galera querer tanto a internet? Ou que não que falha, mas... Eu penso que existem oportunidades que a televisão ainda deva surfar, né? A gente está olhando para isso com atenção e tentando encontrar esses caminhos. Por exemplo, a interatividade que a internet oferece, nos oferece também condição de novos formatos televisivos que a gente ainda não está explorando. Então, desculpe. Eu dizia, até essa semana a gente conversava sobre isso, por exemplo, aqueles programas que você tinha até no passado, você não vai se lembrar, provavelmente, né, Fernanda, nem alguns dos seus espectadores, né? Mas existia no passado um programa que se chamava Você Decide, na Globo. Como é que funcionava? Isso daí lá atrás. Tinha uma história acontecendo. Paraná, fulano, conheceu ciclano, era uma história e tal, como se fosse uma novelinha. E aí chegava um determinado ponto daquela história que tinha dois caminhos a serem seguidos, que aquela história podia acabar de um jeito A ou de um jeito B. A mocinha se casaria com ele ou a mocinha iria embora para viver seus caminhos na Itália? Sei lá, vamos supor. E aí a pessoa em casa ligava, telefonava, porque naquela época não existia internet. Existia telefone, né? Ainda já existia telefone fixo, não era celular. E as pessoas ligavam num determinado número se elas queriam que a menina se casasse com o rapaz. E num outro número se elas queriam ver o final que ela ia embora para a Itália. E aí o número de ligações dizia qual era o fim daquele programa. Né, daquela história. E as pessoas então decidiam o final daquela história e assistiam aquela história então no final que elas decidiam, que elas gostariam. A grande maioria, né, gostaria. Sim. E, cara, a gente nunca mais fez isso, né? Nem a Globo, nem a SBT, nem a Record. A gente poderia repensar isso hoje para os moldes da internet, né? Por que não criar alguma coisa que fosse sendo dado o contexto e a continuidade de acordo com a interatividade das pessoas na internet, nas nossas plataformas? O SBT hoje é um dos maiores players da internet com plataformas de milhões de seguidores. A gente poderia usar esses nossos dotes agora online para criar as nossas estratégias ao vivo na televisão, né? Não sei. O que se aproxima disso, não sei nem se é isso que você está falando, mas o que se aproxima disso é programas de esportes e programas de fofoca. Porque usam ali o Twitter para fazer as suas enquetes, para ler a mensagem da galera e tal. Então, acho que o que chega próximo, não de definir um conteúdo e tal, mas chega próximo de uma interatividade são esses programas. O restante eu não vejo tanto. Eu falo que eu consumo não fofoca, mas eu vejo que a fofoca... Mas o esporte é muito, tipo... Começa 2 horas da tarde. Vai ter... Eu acompanho às vezes as transmissões. Vai ter lá o pré-jogo. Então, coloca a hashtag Vai São Paulo, ou Vamos Corinthians, ou Vai Corinthians. E aí, tipo assim, essas hashtags, eles vão analisando ela conforme vai passando o jogo. Então, tipo assim, o próximo de uma interatividade é o de esporte. O restante eu não vejo... O conceito do ao vivo, ele tá mais próximo disso, né? A gente vê...
Quando tem uma transmissão de jogo e tal, você tá ali, né, fazendo um pré-jogo e tal. Então, aí a questão do ao vivo. Antigamente tinha mais programas ao vivo ou hoje é mais programas gravados? O porquê que teve essa... A televisão começou com tudo ao vivo, porque naquela época não existia videotape, né? Não existia, então, a forma de gravar o programa. Tanto que meu pai apresentava programas e eu não tenho material dele, porque antes dele morrer, o VT tinha acabado de ser criado quando ele faleceu. Então, isso em 80, no começo dos anos 80, ainda não existia videotape. Então, quando o Silvio saía de férias ou precisava ir para os Estados Unidos para conhecer novos formatos, quem apresentava o programa do Silvio era meu pai. E aquilo não ficava gravado, porque era tudo ao vivo, né? Então, não tenho, infelizmente, por isso, inclusive, eu não tenho materiais dele. Mas então, o processo foi esse. Primeiro era tudo ao vivo. Né? Depois, com a chegada do videotape, foi sendo possível então a gravação. E aí sim, produções mais elaboradas, com cortes, com gravações, com não sei o quê. Antes disso, não. Né? Antes disso era muito mais difícil. Antes disso era só o cinema, né? Porque aí eles gravavam, filmavam, né? Com filme mesmo, né? Não existia então a fita que a gente usa na televisão. Existia assim, literalmente o corte, aí cortava, né? Fazia, bom, você sabe o processo todo do que era um filme de cinema, então era muito mais custoso, muito mais trabalhoso. A televisão era muito ágil, era o que está acontecendo hoje, o que está rolando e tal. Então era tudo transmissões ao vivo. E aí, com o tempo, isso foi mudando. A gente foi criando formatos diferentes. Isso. E hoje a gente já começa a perceber que a televisão começa a se retrabalhar num conceito do mais ao vivo. Porque o ao vivo hoje é o que a gente não pode... O que a internet hoje não é capaz de nos seguir com a mesma eficiência, né? Hoje a gente na televisão... muito mais rápida na questão do ao vivo. Ela não, é difícil ganhar, é difícil bater. Até porque a televisão ela tem uma grade toda a ser cumprida. Não, mas a televisão, se você tiver, por exemplo, uma notícia ao vivo na televisão, com essa cobertura e alcance que a gente tem, ninguém consegue segurar. Vamos dizer que começou uma guerra aqui no nosso país e explodiram uma bomba aqui na esquina. E eu tô aqui, sou da televisão, eu vou lá com a minha câmera e começo a transmitir isso em tempo real. Ninguém com qualquer celular na mão vai ser mais rápido do que uma emissora de televisão com a capacidade de alcance que existe hoje no Brasil e tal. A gente vai conseguir... Todo mundo vai estar ligando a televisão para ver o que está acontecendo. Entendeu? Então, existe uma outra forma de se fazer televisão hoje com ao vivo que pode ser muito útil. Tanto que as transmissões mesmo de jogos, né, tem sido um grande ampliador de receitas das televisões, porque apesar de muita gente também ter a possibilidade de assistir alguns desses jogos pela internet, a televisão continua sendo o meio mais interessante para se assistir, até pelo tamanho da própria tela. Eles têm se adequado, né, à questão do jogo. Quando eu falo de esporte é que eu acompanho muito. Né? Mas eu assisto, por exemplo, os jogos do meu time dentro de um aplicativo, no caso da Amazon, porque eu assino o Premiere. Então, tipo, mas eu assisto dentro da Amazon. Então, por exemplo, a final da Champions mesmo, que, era a TNT Sports que estava produzindo, ou o SBT. Isso. Então, tipo assim, ainda assim, beleza, você tem um streamer ali, mas, eu assisti na televisão. Tanto que a gente foi para um local... Até pela qualidade que você consegue a qualidade ter, é melhor. Da imagem. E outra coisa também, pelas pesquisas que a gente vem tendo, a televisão Smart TV, né, que hoje é conectada com tudo, é a preferência das pessoas para assistir qualquer conteúdo, mesmo os conteúdos de YouTube. As pessoas, então, por exemplo, estão conectando seus aparelhos para assistir os conteúdos da internet porque elas entendem que a tela grande é um diferencial na hora de se assistir maior, vídeos, né? E daqui a pouco, quem sabe, esses óculos que a Apple está trazendo se tornem um must, desde que as pessoas possam comprar, claro. Né? Mas vai ter os de segunda mão, que a gente sempre tem ali acesso e tal. A gente tem aqui os paraguaios, mesmo, né? A gente tem os Quest, que não é uma coisa tão barata, né? Se eu não me engano, o Quest está em torno de 2,5, que dá para você simular ali uma Smart num óculos, aumenta e tal. Não sei se você já teve a experiência de usar. Nunca é uma coisa semelhante. É claro que a Apple, ela vem e, regaça todo mundo, né? Ela fica quieta, mas na hora que ela aparece, ela aparece. E não tem como falar nada ao contrário.
Mas, Maurício, olha, falando da televisão ainda, eu quero entrar num assunto que até o Quintela, ele deu uma palestra aqui pelo Lead recentemente, acho que você estava presente lá. Ele veio aqui fazer um podcast no mesmo dia à tarde, e a gente estava conversando muito sobre questão de conteúdo, o tal do creator hoje em dia e tal, aquela coisa toda. Você acha que falta conteúdo na televisão para que as pessoas tenham mais, queiram assistir? Ou você acha que, tipo assim, realmente a galera da internet produz um conteúdo mais atrativo? Como é que você vê essa questão de conteúdo hoje na televisão e em relação à internet? Não sei nem se minha pergunta fez muito sentido, mas... Não, eu diria para você o seguinte, são meios de comunicação em momentos diferentes do consumo deles, né? Veja bem, na internet você tem uma procura incansável. Você acessa o YouTube... Você assiste um vídeo, 10 segundos, 15 segundos, passa pro próximo, você fala, não, esse aqui não tá legal, vai pro outro. Vai pro outro. Não tá bom. Tá. E você passa, às vezes, 1 hora sem assistir nada. Você assiste um pouquinho de tudo. Você assiste tudo e não assiste nada. Assiste tudo e não assiste nada. E, ao mesmo tempo, depois dessa 1 hora, você tá um pouco mais cansado, porque você ficou pensando nesses conteúdos, você ficou procurando aquilo que talvez te interessasse. Então, você tem um momento ativo. Enquanto a televisão, na verdade, ela é um meio de comunicação que traz a tranquilidade, a paz, o relaxamento. Hoje eu não vou fazer nada. Você deita no sofá, liga a televisão e fica lá. Muda de canal 1 hora. Isso estava legal. E você relaxa. Né? Então, em teoria, são meios de comunicação diferentes que oferecem sensações diferentes. Eu diria que a internet ela te traz uma dopamina, né, no seu cérebro, né? Se a gente for pensar aí neurologicamente falando, porque a dopamina é o hormônio que busca a sensação futura de prazer, né? É a sensação futura de prazer, é aquela expectativa pelo que vem depois. E você fala, não, eu vou ter prazer. E aquilo é uma dopamina saindo no seu organismo. A televisão já é um produtor de serotonina, da felicidade de fato, né? Você relaxa. Você para e relaxa. E aquilo te faz acalmar, te faz ficar tranquilo, em paz, satisfeito. Então a sensação é diferente. É por isso que eu acho que também a propaganda na televisão ela tem uma condição melhor de atingir o coração do público. A emoção está positiva, a emoção está positiva, ela não vai ficar positiva. As pessoas na internet elas não estão com tempo de ver, às vezes, aquele comercial, aquela mensagem. Elas estão em busca de. Na televisão elas estão em paz, elas estão recepcionando aquilo. Então elas estão mais abertas àquela comunicação. Acho que pode ser até mais eficaz, então, em algumas comunicações publicitárias. Por isso que são teorias de comunicação. Quando a gente está na faculdade de comunicação, a gente estuda a teoria da comunicação, que é você entender os meios de comunicação e seus efeitos nas pessoas. O rádio, a televisão, o outdoor, agora a internet, tudo isso tem um efeito diferente na gente. E a gente, como publicitário, se souber usar cada um desses meios com as suas melhores ferramentas, a gente vai ter melhores resultados. Na internet, é sensacional você usá-la, publicitariamente falando, para ter a interatividade com o seu público, porque é um meio que oferece isso na sua magnitude. Né? Você consegue saber o que o seu consumidor está pensando do seu produto, da sua propaganda, da sua marca. Você consegue quase que ter uma pesquisa ali de opinião. A televisão é diferente, você consegue se tornar famoso mais rapidamente, de interesse geral, de conhecimento geral, está na cabeça das pessoas, né? No recall de marca, criar uma confiabilidade de marca, um branding, que você não conseguiria, às vezes, através de outros meios. O rádio é muito propício para comunicações rápidas e que inspirem as pessoas a procurarem mais informações depois, em momentos diferentes. O outdoor é uma mídia de impacto, então se você trabalhar bem uma visão de marca com impacto e uma proposta, às vezes, de oferta com impacto, com inteligência comunicacional, você consegue uma imediata resposta do seu espectador, ali da pessoa que está exposta àquilo. Você acha que é só saber usar as ferramentas. Você acha que hoje a internet, né, no caso, vamos colocar Instagram, tal, Facebook, ela se assemelha muito à questão do outdoor, do impacto? Do que? A internet, a comunicação dela.
ela se assemelha muito à questão, porque a internet hoje, tanto que usam, né, o termo, quantas pessoas foram impactadas por isso e tal, é uma comunicação que precisa ter esse impacto. Você acha que ela se assemelha ao outdoor? Ou... Penso que não. Não? Penso que o outdoor bem usado, muitas vezes ele é mal usado também. Veja bem, se você tiver... Eu odeio o QR Code, cara, no outdoor. Eu odeio muito. Porque não, você fica com a sensação de, nossa, eu sou um merda, eu não consegui. É péssimo. Porque você não dá a oportunidade de quem está ali passando por aquele lugar realmente ter acesso à sua comunicação. Não faz sentido, porque Sim. é muito rápida, né? E é por isso que o outdoor precisa de letras garrafais, cores vibrantes. As pessoas fazem um outdoor preto, escrito pequenininho, num texto que parece um livro. Você não entendeu, é minimalismo. Entendeu? E o resultado vai ser minimalista também, pode ter certeza. Olha, se bem usadas, as ferramentas são todas úteis. Mas eu não acho que eles se pareçam, porque, por exemplo, um outdoor bom ele tem que ter uma proposta inteligente baseada nesse conceito teórico, né? Por exemplo, se você tem uma loja próxima do seu outdoor, e você disser nesse outdoor, você está a 100 metros daqui, venha nos conhecer. É sensacional. Nenhum Instagram vai fazer isso por você. Ele não pode se assemelhar a isso porque é uma questão física. Tá. O outdoor está ali naquele momento, está impactando a pessoa que está passando de carro e que pode daqui 100 metros virar e entrar na sua loja. Então isso é útil. A melhor utilidade que você poderia dar para um outdoor. Agora, o Instagram, tem outros momentos. As pessoas estão impactadas em momentos diferentes, com ideias diferentes de uso. O que a internet propicia muito bem? Conversão. Venda instantânea. Então, se você puder fazer uma comunicação no Instagram dizendo clique aqui e compre já, é sensacional. É sensacional. Agora, uma mensagem que se assemelha a um outdoor só de impacto muda pouco, porque nem consequência de branding, que seria, né, uma formação de marca, aquilo é capaz de fazer, porque todo mundo está na internet, ninguém acredita mais numa marca porque ela está na internet. Aquilo não valoriza a marca, a diferença está na televisão. Apareceu na televisão, cria branding, começa a criar uma imagem de marca de diferenciação, fala, porra, tá na televisão, essa marca deve ser fodida. Entendeu? Então você já cria uma outra visão. Claro que isso tudo é inconsciente. Sim. A gente não faz esse raciocínio em nenhuma dessas circunstâncias, né? Mas, então essas são as diferenças de uso dos veículos de comunicação com inteligência publicitária. É o que está faltando muitas vezes para os nossos amigos publicitários. Todo mundo enxerga os veículos como se eles fossem iguais. Então você chega no lugar e você fala, e aí, o que você está falando? Eu estou fazendo já internet. Ou eu já estou fazendo Instagram, ou eu já estou fazendo outdoor, ou eu estou fazendo televisão. Como se o veículo fosse a solução para os seus problemas. Não é. O veículo é um veículo de comunicação e ele pode ser utilizado bem ou mal. E a solução, na maioria dos casos, é um mix de mídia. Tudo isso já foi... Você percebe? Isso não é novidade, isso é coisa do passado, gente. Mix de mídia é coisa do passado, meus amigos publicitários novos. E vocês sabem que a solução para o futuro é coisa do passado. Mix de mídia. Para cada uma delas, uma solução diferente. Não adianta usar o áudio da televisão no spot do rádio. Não adianta usar o texto do seu Instagram no texto do outdoor. São veios de comunicação diferentes, requerem estratégias diferentes, utilizações diferentes para cada caso. E se todas elas forem usadas juntas e de maneira inteligente, o seu consumidor está garantido. É essa a estratégia. É essa a maravilha da publicidade que eu via tanto lá atrás, porque as pessoas estavam mais concentradas nisso, mais inteligentes publicitariamente falando, e hoje eu fico muito triste quando eu vejo a publicidade resumida como se ela se resumisse a meios de comunicação. As pessoas me perguntam, o SBT dá resultado? Eu falo, não, o SBT não dá resultado, o SBT propicia resultados. Se você usar direito, dá resultado. Mas o conteúdo é que vai dizer, se você souber fazer a mensagem certa, se você souber usar a mensagem certa, se você souber usar o meio da maneira correta, ele vai te propiciar resultados. Porque o SBT, assim como todos esses veículos que a gente falou aqui, são veículos. O que é um veículo? Leva você de um lugar a outro. Eu levo a sua mensagem através de um veículo para o seu público. Agora, o que vai acontecer vai depender da estratégia adotada, da peça usada, do argumento que foi criado, da criatividade do seu anúncio. Então, tem muitas variáveis. Então, parem de perguntar, o SBT dá resultado? A internet dá resultado? O outdoor dá resultado? Não.
Nada disso dá resultado. Tudo isso é veículo. O que dá resultado é a sua estratégia, a sua inteligência de comunicação e a conveniência naquele momento para a utilização da mensagem, né, utilizada. Muito bom. Tô tendo uma aula aqui hoje. Eu tô ficando até quieto aqui, porque senão eu vou atrapalhar o conteúdo. Imagina, na verdade, cara, isso tudo é uma reflexão simples, na verdade, porque, sabe, Vitão? É que as pessoas não param mais, né, para pensar. Eu não fiz publicidade, eu fiz psicologia. Por isso que eu tô tendo uma aula aqui hoje também. Muito útil também psicologia na comunicação. Muito, né? Pra caramba. Mas assim, você falou essa parte do veículo e tal, e aí a questão da peça. Você, como parte comercial, acaba usando esses argumentos para venda, para que as pessoas tenham a sua inserção ali. Já chegou de você, tipo, fazer uma venda, um produto, o produto é legal e tal, chegou a peça para ser veiculada, ela não deu resultado ou não deu o resultado esperado, tá? Que como você falou, o SBT não dá resultado, ele propicia isso. Mas você perceber que o que foi, a maneira com que foi colocado, o comercial criado, o argumento e tal, não foi legal. Você chega para a pessoa e fala assim, você deveria fazer isso, ou fazer assim e tal. Você já chegou a acontecer isso? Você já fez isso? Faz com frequência? Ou... Vitão, inúmeras vezes a gente vê o anunciante usar caminhos inapropriados. Ou a agência, né, que o representa, escolher caminhos inapropriados, não só na televisão, em todos os veículos. E é difícil para a gente interferir nisso. Uhum. Porque, veja, eu vendo para ele um espaço onde ele possa conversar com as pessoas, com o público-alvo que ele tem, usar, então, do meu veículo para fazer a estratégia dele. Ele não me pergunta a opinião que eu tenho sobre aquilo. Muitas vezes ele não quer saber a minha opinião. Ele quer fazer o que ele acha que é certo, o que a agência o considera certo. E se eu disser isso para ele, muitas vezes ele se sente aviltado, se sente chateado. Então eu não posso fazer isso. Mas eu já vi muitas vezes, e com pesar, pessoas investindo dinheiro, e não só na televisão, e repito, em propaganda que não vai dar resultado. Outdoor, o tempo inteiro eu passo pela rua e faço que dinheiro jogado no lixo. Que péssima ideia, que péssimo outdoor, que péssima comunicação. E aí você fala, mas Maurício, e aí? Ele não teve resultado, ele vai parar de fazer? Não, sabe por quê? Porque apesar do resultado não ser o esperado, ainda assim deu resultado. Porque propaganda é que nem sexo. Mesmo quando é ruim, é bom. Então o sujeito ele vai ficar com aquela sensação, podia ter sido melhor, mas mesmo assim foi legal. E na televisão isso é muito comum, apesar de não ser o melhor, ainda é muito legal. Então a pessoa fala, eu achava que até fosse ser melhor, mas foi legal. E vai em frente, continua fazendo, e aí vai se aprimorando. Vamos fazer de novo, né? Que aí vai melhorando. Vai melhorando, vai se aprimorando. Tal. A primeira vez não é aquilo tudo, certo, mas aí vai indo, né? Sensacional, sensacional. Eu te fiz a pergunta do conteúdo e como é que você vê o conteúdo hoje na rede social? E aí eu vou até melhorar minha pergunta, porque você falou da rede social ser uma busca pela dopamina, né? A internet ser uma busca porque você está ali de forma ativa e na televisão você está de uma forma mais tranquila, mais passiva, vamos dizer assim. Talvez você ache que essa busca hoje em dia a gente se fala muito nisso, porque tem que ter um conteúdo bom. Eu falo muito isso, tem que ter um conteúdo bom. Você acha que essa busca pelo conteúdo bom a todo instante, a todo momento, é devido a essa dopamina que a galera fica buscando? Eu penso que aí a gente precisa definir o que é conteúdo bom. Né? Porque veja bem... porque todo mundo hoje está falando de conteúdo de uma forma assim, você tem que ter um genérica, conteúdo bom. Genérica. Conteúdo... Eu vou falar para você o que eu penso sobre isso. Posso estar enganado, lógico, né? Talvez estejamos nesse momento. Sempre nos encontramos em situações onde a gente não sabe, né? Mas o que eu penso? O ser humano é pura emoção. A gente cria uma carcaça achando que a gente é racional, a gente inventa desculpas e a gente cria estratégias para convencer nosso cérebro de que as nossas decisões são racionais. Nós somos emocionais, as nossas decisões são totalmente baseadas em aspectos abstratos. As pessoas querem ter sucesso, elas querem ser reconhecidas, elas querem ser mais inteligentes, consideradas mais inteligentes. Tudo isso é um aspecto abstrato e emocional.
Então, o conteúdo bom é que desperta emoção nas pessoas. Não necessariamente mais inteligente. A gente vê, por exemplo, quantos conteúdos aí na internet são sucesso e você fala, não entendi por que esse cara conseguiu isso. Porque ele despertou emoção de alguma maneira. Às vezes a pessoa quer diversão, e a diversão é idiota. A diversão é banal, é risada à toa. E você fala, pô, o cara fica falando um monte de bosta, cara. Desculpa, bosta. Um monte de porcaria. Esse cara aí só conta piada besta e tá todo mundo querendo ver. Porque aquilo despertou uma emoção nas pessoas, talvez uma emoção infantil, mas que as pessoas estão precisando. Então, eu considero o que é bom, o que desperta a emoção. Não é à toa que a gente vê hoje no marketing a história da busca pela experiência, né? A história do marketing de experiência, né? A experiência do consumidor. O que é a experiência do consumidor? São as emoções que aquele momento desperta nas pessoas. Então, as pessoas elas querem emoção. Se o seu conteúdo despertar emoção, legal. Se ele for chato, se ele for boring, mesmo que ele seja inteligente, ele não vai ser bem recebido. A não ser que seja um conteúdo tão focado num nicho específico de pessoas, que são essas sim mais racionais, às vezes um conteúdo técnico exatamente aplicado, aí vai despertar a emoção de quem busca essa técnica específica, né? A sensação de que está criando conhecimento, a sensação, mas veja que ainda é uma emoção. Sim, né? sim. Você está assistindo um conhecimento técnico, um engenheiro entendendo que o raio com o ângulo X faz não sei o quê. Aquilo está despertando uma emoção nele dizendo, eu estou me tornando mais inteligente. É essa emoção que ele quer sentir. Então, qual a emoção que o seu público precisa e que você está buscando? Então, que emoção você desperta neles? Se você talvez encontrar a emoção certa para o público que você busca, seja qual for o conteúdo, ele vai ser um conteúdo bom. Daí vem, então, o tão importante, né, do tal do storytelling, que todo mundo fala, de você saber contar a sua ideia, a sua história, para que aquilo cause nas pessoas uma certa emoção, para que elas se afeiçoem a isso. Eu li um livro até falei no último podcast que eu participei, que eu estava como convidado até, eu esqueci o nome do autor, mas o livro ele conta muitas histórias e como aquilo impactou as pessoas através do storytelling, a maneira de se contar aquilo. Aí dá o exemplo do Steve Jobs, dá o exemplo do rapaz lá que... Nossa, esqueci o nome, fugiu agora da Segunda Guerra Mundial, o inglês, o primeiro-ministro da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Esqueci. Churchill. Fala dele, como é que ele parou uma guerra com as palavras e tudo mais. Então, a maneira como se comunica, a maneira como você expressa o teu conteúdo que vai gerar emoção nas pessoas e, consequentemente, vai fazer disso, entre aspas, né, um conteúdo bom, até que a gente tem que definir o que é bom. Cara, interessante. O que hoje você acha que está faltando para televisão? Por quê eu pergunto isso? Porque já tentaram fazer a ponte entre a televisão e a internet, de pegar a galera da internet e trazer para a televisão, e para mim não foi uma coisa que foi legal. Tanto que hoje todo mundo que está na internet, que cresceu na internet, foi para a televisão e voltou para a internet, fala assim, cara, não é porque não soube se comunicar, não soube, sei lá, não foi legal. Para mim, eu tenho essa análise que não foi legal. Uhum. O que você acha que está faltando hoje para a televisão? Cara, é tão difícil essa resposta, né? Porque é isso que eu quero. Assim como a gente pensar, né, fazendo uma analogia com outros meios, né? O que está faltando para a internet? O que está faltando para os outros meios? É difícil. A gente sabe o que eles possuem. O que está faltando, eu não sei. É difícil. Acho que a televisão talvez precise de um pouco mais de dinamismo. Acho que as coisas hoje elas acontecem mais rapidamente e as coisas na televisão, os nossos programas eles são longos às vezes demais. Talvez eles precisem um pouco mais de agilidade. Ao mesmo tempo, né, como a gente estava dizendo aqui, tudo depende do seu público, né? O público da televisão ele está acostumado também com esse conceito e ele gosta disso. Ele é fiel a isso. Né? A gente tem um público hoje na televisão prioritariamente mais velho, né? A partir dos 30 anos. A internet tem um público prioritariamente mais jovem, abaixo dos 30 anos. A gente sabe disso porque o SBT, como eu disse para você, tem milhões. A gente chega a 1 bilhão de views no YouTube.
Os conteúdos do SBT chegam a 1 bi. Não existe nenhum outro grupo empresarial Caramba. e nem canal que chegue à quantidade de views que o SBT hoje tem no YouTube. Isso em todos os programas? Todos os canais. A gente tem 50 canais no YouTube e esses 50 canais geram por mês no mínimo 500 milhões de views e já chegamos a bater 1 bilhão de views. Caramba, Todos os meses. Então a gente conhece bem hoje o universo online e a gente conhece esse público. Por isso que hoje o SBT tem um lance muito legal para o mercado publicitário, que a gente faz um pacote que a gente vende internet e vende televisão. Então essa agência, esse cliente conseguem comprar com a gente de uma só vez um pacote que fica super barato, então no custo por mil, quando a gente coloca esse pacote todo. O cara atinge esse público que é de internet e de televisão com o SBT sozinho, né? Ele não precisa fazer várias estratégias. Então a gente complementa os públicos. Eu falo tanto com o público mais velho, essa pessoa mais de 30 anos, 50, 60 anos, e falo também com esse público mais jovem numa tacada só, juntando esses dois meios, né? Então o SBT consegue isso. Mas a gente está buscando alternativas, tanto na internet quanto na televisão, para entender melhor o que o público se sente à vontade. É uma missão diária, né, Vitão? Não acho que exista uma solução ou uma resposta pronta. Assim. Eu sempre penso nisso. O que está faltando? O que pode melhorar? O que pode fazer? É um loop infinito que fica na minha cabeça. Eu sempre faço essas perguntas que eu tenho oportunidade para ferrar as pessoas, com certeza. Brincadeira. Mas é porque, talvez, eu acho que a nossa geração, e eu me incluo muito nisso, a gente está sempre em busca de algo. E às vezes o que está sendo feito, cara, tá ótimo. Tá muito bom. Mas vamos lá, o que é o próximo, né? Exato. É uma ansiedade constante, né? Exato. Mas isso é uma angústia, né? Se a gente for pensar no Isso... Augusto Cury aqui, né? Que é nosso conterrâneo, né? Sim. Que fala muito, tem seus livros, é reconhecidamente um dos psicólogos, né? E psiquiatra também, psiquiatra também, mas acho que ele é psiquiatra, né? Psiquiatra. Mais famosos aí. Ele fala que isso é uma angústia que a sociedade vive, né? Desse pensamento rápido, dessa coisa da gente não estar nunca satisfeito com o momento, a gente está sempre em busca do próximo acontecimento, né? E é um vício nessa dopamina que a gente falou. A gente fica viciado na dopamina. Sim. E até na televisão isso está presente. Por exemplo, quando a gente pega os reality shows, né? O Big Brother. O que é o Big Brother, se não o que vai acontecer? Pensa bem. Você está assistindo para... Não está acontecendo nada. Nada. Você fica ali. Será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Agora Será falou que... isso. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer. E, cara, você passa, às vezes, assistiu todo aquele dia, o Big Brother, e não aconteceu porcaria nenhuma. E você passou o tempo inteiro assistindo o que iria acontecer e não aconteceu. Então, para você ver como a gente tá, neura nesse negócio de vamos ver o que vai acontecer, o que vai acontecer. E a gente não vivencia aquele instante. A gente não dá prioridade para um conteúdo que te dá aquela sensação gostosa do momento real. Né? Aconteceu. Porra, tô assistindo Missão Impossível, explodiu! Porra, agora ele beijou a moça! Cara, aquilo tá acontecendo! Pulou, vai. Você tá feliz com o que tá acontecendo. Não, a gente tá assistindo um negócio que a gente fica feliz em aceitar o que pode acontecer, o que vai acontecer. E é um negócio louco, né? Cara, eu já me peguei. Isso, assim, eu estudei psicologia e me preocupa às vezes, né? Mas eu já peguei, assim, tipo, assistindo uma série. Caramba, falta só 2 temporadas pra acabar. Tem 20 episódios cada temporada. Você fala, cara, falta 2 temporadas só pra acabar. O que eu vou assistir depois? Irmão, calma. É verdade. Aproveita. Tem tempo rolar, né, por aí. Aproveita, tá aqui. E, cara, e a gente tá assim, a vida hoje... Acostumou a gente assim, né? O mundo tá acostumando a gente Exato. assim. E eu acho que a gente precisa... até o podcast, pra mim, é um ponto de eu ver novas perspectivas, de eu aprender coisas novas e, tipo assim, aproveitar o momento. Porque eu falo, você vê, meu celular não tá na mesa. É a única hora que meu celular não fica na mesa, porque eu quero aproveitar esse momento. Pra mim, é um treino, né? Até, tipo, porque, eu tô no WhatsApp, as pessoas, assim, se você me mandar mensagem, as pessoas mandam mensagem, cara, eu não demoro mais que 1 minuto. Eu tô ali, oi, o que você precisa? Oi, tô ali. Porque eu tô ativo. Plena atividade. Exato, a todo momento. Até uma pessoa, brinquei com uma pessoa, nossa, eu fui muito maldoso com essa pessoa, mas eu falei que foi brincadeira. Ela mandou mensagem, eu respondi na hora, ela falou, nossa, eu queria ter essa habilidade para responder. Eu falei, que eu tenho toque, brinquei, né? Ela falou, eu vou dar meu celular para você se divertir.
Eu falei, ó, toque é transtorno. Ela, ai, pelo amor de Deus. Falei, não, é brincadeira, não. Mas assim, é uma coisa que eu tô sempre ativo. Você poderia ter falado, eu tenho toque, o meu celular toca ele toca quando manda mensagem. O pior, olha só, eu tô tão ativo que o meu celular não toca, mas eu... Tá o tempo inteiro constando. Ou no notebook, né? Tô ali e tal, chegou... Exato, mas assim, eu não tenho toque nenhum, porque senão eu fico com ansiedade. Será que não vai tocar? Ué, tá muito quieto. Cara, é bizarro. Mas coisas que eu preciso tratar. É sim, verdade, eu preciso né? tratar. E são essas coisas que eu faço. Pô, vou deixar no silencioso porque eu vou ver só a hora que eu preciso ver. Ou, enfim. Mas é um equilíbrio. Lembra que a gente tá falando também antes da gente começar aqui, a gente falando sobre a eterna busca pelo equilíbrio, né? Em todos os momentos da humanidade. E esse momento também nos requer aí a busca por esse equilíbrio. Até que ponto a gente precisa estar conectado tanto e até que ponto a gente pode ficar desconectado? Porque é impossível também a gente se desconectar como talvez a gente muitas vezes gostaria, né? Mas a gente precisa encontrar um equilíbrio. Se a gente fizer uma viagem e falar, realmente deixei minhas obrigações para outra pessoa, eu não preciso me preocupar. Mas isso ao mesmo tempo não vai te deixar em paz, porque hoje o mundo requer um pouco mais de atenção. Então você, num determinado momento, vai falar assim, vai começar com aquele FOMO, né, que o pessoal fala, né? Fear outmost, missing out, que eu tô me sentindo fora do que está acontecendo. É uma fobia, né, de estar desligado do que está rolando. E aí, eu tô por fora do que está acontecendo. Então, não dá para a gente desligar também mais completamente. Isso é impossível. Às vezes eu gostaria. Não, por um tempo você vai conseguir. Um dia tá bom já. Ah, tá ótimo. De repente um dia você consiga. Mas mesmo assim, você no final do dia vai falar, você vai estar lá. Será que eu... Porque, cara, vou te falar um negócio engraçado, né? Quando eu tinha uns 14 anos e tal, eu me lembro de ter ido para os Estados Unidos, passar 15 dias na Disney, né? E aí eu viajei, fui para lá, passei 15 dias e, cara, não tinha internet ainda naquela época e tarará. Passei 15 dias sem saber. Meu, eu nem falar com minha mãe aqui no Brasil. Eu fui numa excursão, fui sozinho, com um monte de outros jovens e tal. Então não foi nem com a família, nem nada. Então eu me desliguei completamente. Eu não ligava para minha mãe, ela não ligava para mim, a gente não se falava, não ligava para mais ninguém. Eu só estava vivenciando aqueles 15 dias lá com aquelas pessoas que eu estava lá. Quando eu voltei, cara, eu tive a sensação assim de que tudo tinha mudado em 15 dias e eu não tinha percebido, né? Hoje a gente tem essa sensação em uma hora que você não está mais, né, conectado, né? Eu precisei de 15 dias naquela época para entender que, nossa, eu estive longe de um universo que eu vivencio. Hoje é uma hora e você acha que já tudo mudou, né, cara? É tudo muito diferente. Bizarro. Pensa na Bolsa de Valores. Os investimentos da Bolsa de Valores, na época em que não existia essa conectividade, o cara investia o dinheiro lá, ele comprava ações de uma empresa e ele, que não trabalhava com aquilo, ele não tinha a menor ideia do que estava rolando com as ações dele. Pode ser que no final da semana, quando ele fosse consultar a quanto estava valendo o papel que ele tinha comprado, ele se surpreendesse, positivo ou negativamente. Mas o fato é que ele não tinha a menor noção do que estava rolando, né? Hoje o cara tem ações, ele passa o dia assim, de minuto em minuto. E aí? Nossa, o que está acontecendo? Puta, cara... Cara, é outra percepção do universo do investimento, né, cara? Sim. É quase uma gamificação. Sim. Naquela época era um investimento diferente. O cara botava a longo prazo, porque ele sabia que ele não ia controlar isso. Vou vender agora. Vou comprar agora. Sabendo, às vezes, as coisas pelo jornal também, enfim. Era muito diferente, né? Caramba. Então, tudo isso... Então, investir na Bolsa continua sendo investir na Bolsa, mas o que era não é mais. É outro universo. Tudo mudou, apesar de continuar muitas vezes com o mesmo nome, né, cara? Não é a mesma coisa, é outra coisa. Esse mundo tá ficando louco. Maurício, chegamos ao fim. Infelizmente, já 1h05, eu acho, foi. Muito bacana. Foi, né? Eu tô bem de tempo? Cara, 1h02. Como... já tem uma... Não é porque tem um relógio ali que já tem um cronômetro na cabeça aí, ó. Maurício, eu queria saber se eu não te fiz alguma pergunta que você gostaria de responder.
você não me perguntou se eu queria uma cerveja. Hoje é sexta-feira. Da outra vez que eu vim aqui, você me deu cerveja, porque tinha um patrocinador. Dessa vez aqui, sem cerveja. É porque aquele programa era do Beto Espiga, né? Aquele programa tem patrocinador. Verdade. Aquele programa tem dinheiro naquele programa. Esse aqui tá engatinhando. Esse aqui precisa ser divulgado no SBT para ganhar dinheiro. Precisamos fazer alguma coisa aí, cervejinhas. Uma cachaçinha para fazer uma caipirinha. O que for, também comida é bom. Mas né? de sexta aqui, você faz sempre de sexta, gravação? Não, eu faço dias alternados. Então tem que ser outra coisa. Aí procura um miojo, né? Às vezes a gente tá com fome, né, cara? Alguma empresa aí que pode oferecer algo instantâneo. Maurício, prazerzaço. Prazer foi meu, viu? Cara, e deixa uma mensagem pra galera que tá assistindo a gente. Fica à vontade. Bom, se eu puder dizer alguma coisa, né? Eu diria para você aproveitar o momento de hoje. Aproveite as coisas que você tem hoje à mão, né? As ferramentas que você já tem, o conhecimento que você já tem. Coloque em prática aquilo que você quer colocar hoje, mesmo que não seja o ideal, mas o que seja possível. Faça acontecer. Muito da vida está na execução. E uma parte importante no planejamento, mas muito se deve à execução. Nenhum plano vai à frente se você não executar. Então, coloque em prática aquilo que você quer e as coisas vão acontecendo. Boa sorte. Que isso. Toma. Se tu não mudar de vida a partir dessa mensagem aqui, eu não sei o que vai fazer você mudar de vida. Então, até o próximo episódio do podcast. Beijo.